Olá, estudantes do Chicão, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andressa e a gente vai falar um pouquinho essa semana sobre cultura e civilização e relativismo cultural, que na verdade é continuação e aprofundamento do que a gente vem falando até aqui, né? Então, o que você deve aprender? Onde você deve prestar atenção essa semana? Para saber se você está avançando e se desenvolvendo bem. Então, eu coloquei alguns tópicos. Primeiro, compreender o significado de cultura e seus diversos usos e distinguir de seu significado e uso na antropologia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, compreender o significado de civilização e conhecer o histórico de entendimento desse termo. Terceiro, refletir sobre a cosmovisão de outras sociedades e reconhecer a alteridade como fins ao relativismo cultural. Então, isso também é um objetivo de aprendizagem. Quarto, entender o conceito de etnocentrismo e sua oposição em relação ao de relativismo cultural. E por último, nutrir a admiração por outras cosmovisões, povos, culturas e civilizações. Então não se preocupe, pode parecer assim um pouco, o que a professora está falando? Então isso daí é só para você ter ideia geral. Então eu vou destrinchar isso daí de pouquinho em pouquinho. E se você quiser no final você pode voltar e olhar esses objetivos de aprendizagem novamente. Então vamos lá, olha só, a gente vai começar refletindo sobre civilização. Então, o conceito de civilização até o século XIX e início do século XX ainda era uma oposição entre civilizados e selvagens. Você já viu essa foto em outro vídeo, né, em outro PowerPoint, em que existia essa ideia de um progresso dos povos, assim, desde selvagem, bárbaro, até chegar à civilização. Então foi então que Franz Boas, um antropólogo muito importante do século XIX, fez uma crítica a esse pensamento, dizendo que isso não estava certo. Essa ideia de progresso, que os povos vão deixando de ser bárbaros e selvagens até chegarem a serem civilizados. Porque isso implica que existem povos melhores e piores, implica uma hierarquia, né? Então, antes do Franz Boas, o conceito de cultura era um adjetivo positivo dizendo que esse povo é civilizado, em contraposição a outros que não tinham cultura e não eram civilizados, que é bastante preconceituoso. Então, olha só, vamos pensar que a palavra cultura, ou culturas, a gente vai pensar ela no plural. Então, do seu lado esquerdo aqui da tela, a gente tem diversos modelos mentais e como que o senso comum usa essa palavra cultura. Então, a primeira estrelinha você tem que a palavra cultura é muito usada no folclore, né? Festa junina, Bumba Meu Boi, sei lá mais o que. Então, a cultura popular é um dos significados usado no senso comum. Outro modelo mental que está assim, outro significado que tem no imaginário das pessoas é cultura como erudita. Então você pode em algum momento ouvir, nossa, essa pessoa tem muita cultura, ela leu muitos livros, ela sabe balé, sei lá mais o que. Então, existe esse significado de cultura no senso comum que é sinônimo de uma pessoa inteligente, que leu muito, que é erudito. Também cultura é usado como um produto, então, infelizmente, cultura vende. Então, você pode entender cultura como CD, como um livro, como um tipo teatro, ou cinema, ou produções que geram renda, que geram economia. E que tá ok, mas que é limitado esse significado. E por último, a gente tem o significado de cultura como alma de um povo, né? Como aquilo que move, que dá significado. E é esse o sentido que a antropologia trabalha e parte, né? A antropologia moderna. E daí a gente, nesse novo significado de cultura,
destrói aquele significado anterior que eu tinha mostrado para vocês antes, que o Franz Boas foi o pioneiro nisso, de dizer que existia uma hierarquia entre as culturas. Não, então o significado real de cultura é que cada povo, cada sociedade tem seu próprio brilho e tem seus hábitos, crenças, conhecimentos, seu significado, seus sistemas sociais, e que não são só pedacinhos e pronto. Não, na verdade, tudo isso junto gera uma cosmovisão, um entendimento maior sobre o mundo, sobre a vida, e que é próprio dessa sociedade, deste povo, e que não pode ser comparado com outro em termos de melhor, pior, avançado, retrógrado. Cada um tem a sua própria lógica, a sua própria história. Então a gente vai ficar. Aqui que é importante saber: existem vários significados, você vai conhecê-los, mas que na antropologia a gente está falando de cosmovisão, a alma de um povo. Então a gente entra nesse outro conceito muito importante que eu quero que vocês tenham clareza, que é o de relativismo cultural. Então vejamos o que o Franz Boas diz. Como ser pensante, o resultado mais importante desta viagem, para mim, está no fortalecimento do meu ponto de vista de que a ideia de um indivíduo culturado, culto, é simplesmente relativa. O valor de uma pessoa deve ser atribuído pela sua Herzenbildung, cultura do coração. Esta qualidade está presente ou ausente entre os esquimós, tanto entre os esquimós quanto nós. Então, a ideia aqui é que Franz Boas, ele foi no norte da América, né, lá no Alasca, por ali, e aí ele conheceu esse povo, os esquimós ou inuís, né, como é o nome verdadeiro desse povo, e aí ele percebeu isso, né, que cada povo tem a sua própria lógica e a gente tem que relativizar, ou seja, estar aculturado significa estar dentro dessa cultura. E se você está dentro dessa cultura, você tem cultura, ou seja, você está no coração desse povo. Então, isso a gente tem que relativizar. Não dá para dizer que um está dentro da cultura ou dentro ou fora, é aculturado ou não. Então, a ideia aqui é relativizar e entender a cultura dentro da sua própria lógica. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem para a gente trabalhar essa ideia de admiração e perceber a diversidade dos povos nativos que existem no mundo. Então, eu coloquei aqui foto para vocês do povo Inuí, por exemplo, né, que vive no gelo, que é um povo indígena que tem uma cultura muito interessante sobre como lidar com os animais, com os lobos, como viver numa cultura bem fria. Então, aqui do outro lado tem os Apaches, que é um povo norte-americano nativo também. Outro povo norte-americano aqui tem os Sioux, e eu fiz questão de colocar para vocês uma foto de um senhor Sioux do século XX. Então, quer dizer, existe também no imaginário da gente essa ideia de que os indígenas estão no passado e que isso é errado, isso é etnocêntrico, né? Então, no canto superior direito, você tem uma foto dos Mapuche, que são um povo indígena da América do Sul, bem da ponta, ou seja, do extremo sul do continente. E aí é um povo bem grande, né? Que são uma população bem representativa. E aí tem essa senhora do Contombô, eles estão numa manifestação pelos direitos dele. Também uma foto do século, já no século XXI. Aqui do lado esquerdo, a gente tem os Aimara. Tá vendo essas senhoras com as suas roupas típicas e chapéus? Então aqui eu quero quebrar um modelo mental, um preconceito que existe nas pessoas de que indígenas tradicionalmente não vestem roupa. Aqui o povo Aimara é um povo andino, né? Então eles vivem num lugar frio, no altiplano. Então veja, é um povo que a sua cultura, a tecelaria é muito importante. Então, aqui embaixo você tem os bosquímonos,
que é um povo africano, um povo bem famoso, né? Tem até filme sobre eles. Se vocês já assistiram aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, filme super, super indico, 10 milhões de vezes indico. Então, é um povo africano, indígena. Então, outro modelo mental que eu quero quebrar com vocês é essa ideia de que indígena é só aqui na floresta. Você tem povo andino, do gelo, da África e de vários outros lugares. Todo o continente tem povo nativo, né? Povo indígena. E aí no meio eu coloquei uma foto de duas mulheres terenas, brasileiras, né? Que estão estudando, estão na universidade. Então essa foto aí eu tirei de um site que estava comentando que elas estavam se dividindo, assim, estavam indo para a universidade e ao mesmo tempo na aldeia. Outro modelo mental que eu quero quebrar com vocês indígena não, é só se for desse modelo aqui que está na minha cabeça. Então, quer dizer, indígenas estão em todos os lugares da sociedade, nas escolas, no Senado, nas universidades. E Tupi-Guarani aqui do lado eu coloquei que é o, o, o povo indígena do Brasil que a gente mais lembra, né? Quando a gente está falando de povos indígenas. Mas a gente sabe que os povos indígenas são muitos, muitos, muitos. Aqui é só um exemplo, uma representação bem rápida, tá? No Brasil também a gente tem uma diversidade enorme de povos indígenas. Então, aqui vamos para esse conceito etnocentrismo, que é exatamente o oposto do que eu estou querendo que a gente se desenvolva, que é o relativismo cultural. Então, o etnocentrismo é quando a gente considera que a nossa etnia, a nossa cultura é o centro, é o certo, é o que vale, e que todo o resto está errado. E isso é oposto ao relativismo cultural, que é essa ideia de que a gente tem que relativizar e tem que entender a cultura dentro da sua própria lógica. Então, olha o que esse antropólogo muito importante, Roque Laraia, diz. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de inúmeros conflitos sociais. Então, o etnocentrismo, o Roque Laraia está dizendo que está na nossa vida, mas a gente tem que evitá-lo e que a gente tem que expurgar, eliminar esses casos extremos. Esses casos extremos são os preconceitos graves, mas que uma coisa que é importante a gente reconhecer é que como a gente está imerso em uma cultura, uma cosmovisão, uma lógica que nos dá significados, que a gente já tem vários sistemas sociais como naturais, a gente realmente tem essa tendência de, quando a gente vê o diferente, estranhar, chocar e falar, peraí, como assim? Então, a ideia é a gente buscar ser consciente disso para evitar atitudes etnocêntricas. E quando a gente identificar uma, a gente se trabalhar e ressignificá-la para que ela seja mais uma atitude de relativismo cultural. Então, para isso, a gente precisa desenvolver esse sentido de alteridade, né? Que é entender que o outro existe, que ele é diferente e ele é distinto. E esse sentido de alteridade, de reconhecer no outro nobreza, de reconhecer no outro validade, isso é bom para todos. Então, aqui eu coloquei para vocês uma foto da sociedade Mosul, que fica no sudeste da China. Olha que interessante. Fica perto desse lago Lugu. E lá é uma sociedade matriarcal, onde as mulheres tomam a maior parte das decisões do negócio, gerenciam as famílias. Então, veja que nessa sociedade é o oposto do que a gente está acostumado, na sociedade patriarcal, machista, e lá não é assim. Então, o que nós podemos aprender com o outro? Então, a gente pode aprender muito com o diferente e avançar. Então, por último, para finalizar aqui o nosso encontro, eu queria deixar para vocês esse pensamento que relativizar outras cosmosvisões, culturas, povos, deve ser um exercício constante nas nossas vidas, porque não é fácil. O natural é a gente achar que o nosso é o normal e o outro é o estranho, e o outro é o errado.
Então, cada vez que a gente identificar isso, a gente para, pensa e ressignifica. Abraço e até a próxima aula.